Olha para o irmão do lado e fala assim: sabedoria. Diga, é hoje. Amém? Nós temos que ter sabedoria. Eu quero abrir a Bíblia no Salmo 19, versículo 7. Rapidinho, Salmo 19, 7. Sabedoria, a palavra desta noite, sabedoria. Vamos lá no livro de Salmos 19, versículo 7. Nós aprendemos no domingo, Salmos 40, versículo 8. Ok? Vocês lembram do Salmo 40, versículo 8? Eu vou ler aqui rapidinho o que nós aprendemos no domingo, que eu pedi para o pessoal falar. Salmo 48. Salmo 48. Veja como a palavra vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser, ok? Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. Aí nós vamos falar hoje sobre sabedoria, Salmo 19, 7. A sua lei está no íntimo do meu ser. Aí a palavra diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Diga, perfeita. E revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus aí, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que entender algo sensacional. Sabedoria é o dom, a capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom do que é ruim. Uma pessoa sábia, ela consegue distinguir o que é bom do que é ruim. Isto é uma capacidade que Deus nos dá. E segundo a Bíblia, nós somente alcançamos sabedoria através do Espírito Santo. A sabedoria que vem de Deus vale muito mais do que a sabedoria que vem do mundo. Ser sábio não significa apenas ter conhecimento. Tem pessoas que têm conhecimento, mas não são sábias. Ser sábio significa você ter o conhecimento e saber aplicar o conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, mas ele não sabe aplicar o que ele conhece. Entende isso? Você pode ter um conhecimento, mas você não tem sabedoria para aplicar o conhecimento que você tem. O que é aplicar o conhecimento que você tem? É tomar a decisão certa. Quem aqui já tomou decisão errada? Eu já tomei. Acho que todo mundo já tomou decisão errada. Quando nós tomamos decisões erradas, significa que nós temos um lapso de sabedoria. Porque nós começamos a acreditar em nós mesmos. Nós começamos a acreditar que nós vamos fazer uma escolha certa, mas nós não pedimos ajuda para o Espírito Santo. E aí nós quebramos a cara e tomamos decisões erradas, por falta de sabedoria. Às vezes tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Então, o sábio, ele não só observa os fatos, mas consegue compreender o que é correto e justo, e escolhe fazer o que é melhor. Ele observa os fatos. O sábio, ele deve observar tudo. Você tem que ouvir tudo. A palavra, inclusive, diz que você tem que ouvir mais do que falar. E o verdadeiro sábio, agora vai começar a pregação, essa aqui foi apenas uma introdução. Ele tem temor do Senhor. Ele sabe que tudo vem de Deus. E o verdadeiro sábio, ele tem que temer ao Senhor. Se você não tem temor ao Senhor, por que ele fala que a sabedoria é entregue aos simples? Porque normalmente quem não é simples, ele não quer saber do Senhor. Ele tem dificuldades de receber a palavra do Senhor. Por isso que Jesus diz
na palavra que a sabedoria é entregue aos simples. Provérbios 9, 10. Vamos lá. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Ai, irmãos, eu vivo falando o seguinte: você precisa conhecer a mente de Deus para saber o que Deus quer falar na palavra. Não adianta você apenas ler a Bíblia, se você não pedir para o Espírito Santo te revelar a mente de Deus em determinada situação. Às vezes o que você acha que é errado, para Deus é certo. E às vezes o que você acha que é certo, para Deus pode ser errado. Mas como assim, pastor Nelson? Vamos lá. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Se você não tiver temor ao Senhor, você nunca vai ter sabedoria de Deus. Você não vai alcançar a sabedoria que vem do céu. Porque você precisa temer ao Senhor. Você precisa entender que a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Que a unção de Deus é que te garante paz, é que te dá alegria, é que te dá saúde, é que te dá segurança para tomar decisões. É a palavra de Deus, é o temor do Senhor. Algumas pessoas falam, mas temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Não, é ter medo de Deus sim, irmãos. Nós precisamos ter temor de Deus. Porque a vida e a morte estão nas mãos dEle. A saúde, a paz, está nas mãos do Senhor para conosco. Então não vem com essas historinhas da Disneylândia. Não, porque o Senhor ele é bonzinho, que é tudo bacana, é que Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, mas Deus é justiça. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender. E aí, a Bíblia diz que você precisa conhecer a divindade. Você tem que conhecer a divindade. Hoje eu e o Gabriel conhecemos uma divina, né, Gabriel? A gente foi lá tomar vacina, a mulher chamava divina. Até brinquei com o Gabriel, falei, a divina e o anjo, né? A divina e o anjo Gabriel. O que é conhecer a divindade? É temer ao Senhor. Se você não conhece a divindade, você não tem medo de Deus. Você tem dificuldade de ter o pleno sentido do conhecimento da obra de Deus. Porque você não se curva diante da divindade de Deus. Então quando você fala assim, não, pelo amor de Deus, Ele é o divino Espírito Santo. Irmãos, Ele não é qualquer coisa, como as pessoas brincam. Não se brinca com o Espírito Santo de Deus. Não se brinca com as coisas santas. Esse é o primeiro passo da sabedoria. Se você estiver em algum lugar, começarem a fazer gozação, piadinha com coisa de Deus, sai fora. Porque você não entende. E as pessoas que brincam, esses caras que querem like na internet, brincando de falar em línguas, fuja desse negócio. Porque essa pessoa não conhece a divindade. Não brinca com isso. Não brinca. Não se brinca com a divindade. Nunca. Porque quem brinca com a divindade não conhece e não tem o pleno sentimento do conhecimento. E nunca vai ser sábio. Então o primeiro passo para que a gente tenha sabedoria é temer a Deus. Por que isso? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é fonte de toda a sabedoria. O irmão Geraldo deu um testemunho aqui. A máquina dele quebrou, ele não sabia o que fazer. O irmão Geraldo deve estar online aí.
A máquina dele quebrou. Ele trabalha com concreto, ele não sabia o que fazer. Ele orou e Deus deu a direção para ele do que fazer. Por quê? Porque Deus, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Independente do que você trabalha, do que você faz. Peça para Deus sabedoria. E Ele vai começar a te dar oportunidades, ideias. Porque Ele tem o pleno conhecimento. Diga, pleno conhecimento. O teu Deus, Ele tem o pleno conhecimento. E você está com o Espírito Santo do teu lado. Conhecer a divindade. Quando você conhece a divindade, você conversa com a divindade e a divindade te responde, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Provérbios 2:6. Quero mandar um abraço para o Jair Oliveira, para a Perpétua. Olha que benção, a Perpétua online, a mãe do Gabriel, glória a Deus. Rita Oliveira, glória a Deus. Muito feliz de ver vocês aqui. Vamos lá, Provérbios 2:6. Então aí você fala assim, pastor, eu não tenho sabedoria. Eu tenho dificuldade de ter sabedoria. Então você tem um Deus. E você serve esse Deus. Escola Bíblica, terça-feira, falando sobre servir. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele serviu. Olha o que Deus falou. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. De onde vem a sabedoria? De Deus. Então, quando você tiver alguma dúvida, irmão, qualquer dúvida que você tiver, vai fazer vestibular, vai fazer cursinho, vai fazer o teste numa firma, vai ter que fazer alguma coisa que você fala, meu Deus, não desista. Eu digo para você assim, se alguém te chamar para fazer um teste numa empresa, mesmo que você fale, nossa, eu não tenho muito conhecimento nisso, ore a Deus, peça discernimento, peça sabedoria e vai. Ele vai te abrir a mente naquele lugar. Se bobear, ele vai pedir, o chefe vai te ajudar a você fazer a obra. Mas não desista. Não ande para trás. Vá para frente. Existem momentos que nós temos que andar para trás, sim. Mas é momentos que Deus prepara. Você sabe exatamente o momento. Tem momentos que você não pode se acovardar. Você tem que ir em frente. Olha, eu não sou bom nisso, mas eu vou. No pior das hipóteses, você vai ter uma experiência. Deus, da boca dele procede a inteligência e o discernimento. Da boca de Deus. Tem um testemunho de uma empresa aqui em São Paulo, de pasta de dente. Eles precisavam aumentar a quantidade de venda do produto. E aí veio uma equipe, fizeram investe em marketing. Aí gastaram uma fortuna de marketing, não mudou nada, continuou vendendo a mesma coisa. Ai, faz isso, faz aquilo, muda a embalagem, faz isso e não sei o que mais, e não acontecia nada. Aí vieram os executivos, a empresa americana, vieram para o Brasil, para fazer uma reunião com os inteligentes, né, os sábios. Só que lá tinha um garçom, só que o garçom era crente. Irmão, crente é uma bênção, irmão. E estava lá servindo um cafezinho para os homens. E não chegavam a nenhuma ideia do que fazer. Isso daí foi um case na minha faculdade. Aí o que aconteceu? O garçom falou assim, eu posso dar uma ideia? O diretor falou, fica quieto, que você vai dar ideia. Nós estamos aqui gastando milhões, não acontece nada. O americano, que não entendia o que o homem falou, perguntou, o que ele falou? Não, ele falou que ele quer dar uma ideia. Aí o americano falou, mas por quê? Então eu quero ouvir a ideia dele. Qual é a ideia dele? Aí ele falou, não, deixa ele quieto aí, ele não tem... Não, eu quero ouvir a ideia dele. Aí o rapaz falou assim, eu queria só dar uma ideia, uma sugestão. Garçom da empresa. Por que vocês não aumentam o buraco que sai a pasta? O cara olhou assim. É que eu percebi que o buraco lá onde sai a pasta é muito pequenininho. Se você aumentar, conforme aperta, sai mais.
o americano olhou para o diretor e falou assim: pergunta para ele se ele tem casa própria. Aí o cara perguntou: você tem casa própria? Ele falou: não. Então a partir de hoje você tem uma casa com carro na garagem. Ele resolveu o problema com sabedoria que veio de Deus. Foram gastos milhões para resolver aquele problema, e ninguém conseguiu. Mas ele, na simplicidade dele, estava no lugar certo, na hora certa, e teve a ousadia de falar. Simplicidade, ousadia. Ele foi, falou, tentaram parar o milagre dele, mas Deus entrou com providência. Então, é a palavra que sai da boca de Deus. Naquele momento, eu tenho convicção que quem falou na boca daquele moço foi o Espírito Santo. Talvez ele não tivesse conhecimento para falar aquilo, mas Deus queria abençoar a vida dele, como Ele quer abençoar a nossa vida. Nós precisamos estar próximos do Senhor, porque a fonte da sabedoria vem do Senhor, não tem outra maneira. Vamos lá no Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Só para confirmar, e nós vamos seguir. Esse salmo é um louvor a Deus pelas obras do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Está lá em Provérbios, está em Salmo 111, no versículo 10. Significa respeitar a Deus, respeitar os mandamentos, temer a Deus. Qual é a sabedoria que nós temos dificuldade? Controle das emoções. Provérbios 29, 11. É muito difícil a gente controlar nossas emoções. Provérbios 29, versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Irmãos, temer a Deus implica dedicar a vida a Ele. Você tem que crer que Jesus é o seu Salvador. E quando você faz isso, você recebe o Espírito Santo dentro do seu coração e começa a guiar no caminho da sabedoria. E a Bíblia diz que os insensatos expandem todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma a sua alma. O que significa isso? Você começa a se controlar. O controle das emoções também é sabedoria. Muitas pessoas morrem porque não tem controle no trânsito, não tem controle no casamento. Você só vê na televisão homem batendo em mulher. Você vê coisas insensatas, coisas ilógicas, porque a pessoa não tem controle da emoção. Aí você vê na televisão, o cara vai dar um murro. Eu vi esses dias na televisão, o cara deu um direto mas meu Deus do céu. Agora, se é um cara grandão, ele dava um murro no cara grandão? Porque é um covarde para fazer isso. É um insensato. Ele tem que segurar as emoções. Nós temos que ter controle das nossas emoções. É difícil? É, irmãos, é claro que é. Mas nós temos que ter controle das emoções. Se a pastora não tivesse controle das emoções, eu estava cheio de hematomas, mas ela tem controle. Amém? Só para dar uma, né? Controle das emoções. Aonde você vai, quando você vai, as pessoas, por exemplo, elas são muito pessimistas. Então ela vai para algum desafio, ela já vai derrotada. A tua emoção tem que estar controlada, sabendo que você tem um Deus que te guia.
Viu, Sarinha? Você tem um Deus que te guia. Quando você for fazer vestibular, saiba que o Espírito Santo vai estar com você. Eu não vi a Marcela? Eu falava, Marcela, você vai ser advogada, Deus vai te dar uma bem. Está lá hoje aí, nossa advogada, vai estar na faculdade, se formando. Por quê? Mas ela teve um momento emocional. Ai, meu Deus, ai, Jesus. A Chau está aí controlando as emoções. O Bruno Oliveira. Todos nós temos que ter um controle. Estou falando dos jovens, né? Mas nós que somos um pouco mais maduros, também um pouco mais, temos que ter controle das emoções. Isso é sabedoria que vem de Deus. Senão você toma decisões erradas. E depois que tomou a decisão errada, tem que assumir a decisão. Amém, igreja? Então, saiba controlar a sua decisão com sabedoria. À medida que o seu relacionamento com Jesus se aprofunda, você vai conhecer mais a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, 12 e 13. Entenda uma coisa, o teu relacionamento com Jesus tem que ser aprofundado. Tem que ser aprofundado, o meu também. Aqui está o versículo do que eu acabei de falar. Amém, igreja? Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quando você se aprofunda com o Espírito Santo de Deus, a tua verdade vem do Espírito de Deus. Então, você já não é refém do mundo, lembra? Eu nem sabia que a Sara ia abrir o culto. A Sara abriu falando sobre isso. Você não é refém do mundo mais. O Espírito Santo é que te guia, porque à medida que o seu relacionamento com Jesus aprofunda, você vai conhecer mais a sabedoria de Deus. Sem você ter um relacionamento profundo com Jesus, você não conhece a sabedoria de Deus e você não conhece a divindade. Para que serve o namoro? O namoro serve para você conhecer a bênção. Você vai conhecendo como é que é. Estou falando, na empresa tem os 30 dias de, como é que chama lá? 30 dias que você fica lá, o quê? Experiência. É experiência? 3 meses de experiência. Primeiro mês, primeiro dia você passa pela aquele negócio lá de integração, tem cafezinho, bolinho. Você fala, meu, que empresa maravilhosa, estou apaixonado, vou me aposentar aqui. Só que você não conheceu o chefe ainda. Você não conheceu aquela pessoa lá que, né? Você não conheceu. Está tudo maravilhoso. Primeiro dia, gente, da empresa. Você só pensa no dia 5, quando vai cair o pagamento. Maravilha, agora estou empregado. Primeira coisa que você pergunta, gente, qual o dia do pagamento? Quando tem férias? Férias, daqui 1 ano, tá. Aí você, primeiro mês, você está lá firme. Aí você chega em casa, você não quer falar para a tua mulher que você já está de saco cheio da empresa. Segundo mês. Terceiro mês, você já está pedindo para o pastor orar. Porque você está conhecendo o trabalho. E trabalho dá trabalho. Tudo que é bom dá trabalho. Da mesma maneira, a palavra de Deus. Você olha para a Bíblia. Você fala, poxa vida, eu queria tanto conhecer a palavra. Mas se você não ler a palavra, você não vai conhecer nunca. Eu queria tanto emagrecer, mas se você não fizer exercício físico, você não vai emagrecer. Eu queria tanto, tanta coisa, mas tudo que você quer exige ação. Sabedoria. Não adianta você ficar só na conversa. Você tem que agir. Conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com Jesus, requer ação, atitude.
Como é que você conhece Jesus? Pela boca dele. Onde é que está a boca de Jesus? Está aqui, ó. Essa aqui é a boca de Jesus. Você quer conhecer ele? Abre a boca dele. Isso é sabedoria. Amém, igreja? Jesus ensinou algo tremendo, que o sábio ganha almas, evangeliza e discipula. Se você ganha almas, se você evangeliza e se você discipula, você é salmo diante de Deus. Você é sábio diante de Deus. Provérbios 11:30. Está na Bíblia, pastor? Vamos lá ver, né? Às vezes, né, pastor? Tá. Provérbios 11:30. A paz, Jocicleide, Deus abençoe. Renê Castro, Deus abençoe a sua vida. Provérbios 11:30. O fruto da justiça é árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Eu te pergunto nesta noite, quantas almas você conquistou esse ano? Não, esse ano não, vai. Esse ano teve pandemia. Esse ano, não vamos contar esse ano. Vamos contar 2020, 2021. Não, 2020 também teve pandemia. 2015 até 2021. Quantas almas você conquistou? Você trouxe para os pés do Senhor? Dá para contar em uma mão, em duas mãos, em três mãos? Dá para lotar um estádio? Nosso ministério, graças a Deus, nós estamos com a mãozinha bem cheia. Só naquela cruzada do Paquistão, segundo eles, foi 500 a 800 pessoas, não contaram. Nós fazemos o apelo todo culto, quase todo culto. Uma pessoa esses dias me ligou e falou assim: pastor Nelson, ninguém mais faz apelo. Eu gosto de assistir os cultos de vocês, porque vocês fazem apelo. Hoje não tem mais apelo. Eu falo, não, é que eu faço apelo porque nós acreditamos na palavra. Que a palavra diz que quem ganha alma é sábio. Paz do Senhor, Rony, Deus abençoe. The peace of Lord. Enjoy your time in the United States. Quem ganha almas é sábio. Sabedoria, irmãos. Amém, igreja? O sábio ganha almas, evangeliza e faz discípulos. Ele discipula. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria que encontramos no mundo. Toda a sabedoria humana é diferente da sabedoria de Deus. Para você ter sabedoria de Deus, você precisa conhecer a mente de Deus. Se você não tem o Espírito Santo no coração, o Evangelho é loucura. É loucura, você fala, esse cara é louco. No entanto, a sabedoria de Deus é o único caminho para a salvação. Não tem outra maneira de ser salvo. 1 Coríntios, capítulo 1, 27 a 29. Toda sabedoria sem Deus se torna loucura e é inútil para nos salvar. Então aqui você entra. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir o nada a nada o que é. Com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Somos de Deus em Cristo. Amém? Ele pegou os que não são para confundir os que são. Lembra do testemunho que eu dei do irmãozinho garçom, servindo café para um monte de bacana? Mas quem resolveu o problema? O simples, o humilde. E os bacanas tiveram que aplaudir. Por quê? Porque Deus pegou o que não era para confundir os que eram. O que significa isso? Significa que você nunca se diminua. Porque você tem um Deus grande. Não se diminuir não significa que você vai ficar arrogante. Não,
você continua humilde, mas saiba que o teu Deus é grande. Você começou uma empresa? Glória a Deus. Pense grande, pense que o teu Deus vai fazer você prosperar. Pense que o teu Deus vai te abençoar. Não fica achando que não vai dar certo. Vai dar certo sim. E aí de ti se falar que não vai dar certo, que eu mando logo uma cajadada. Vai em frente. Entrou num trabalho, vai dar certo. Se você não entrou naquele lugar, é porque Deus não quer que você entre ali. Ele vai ter um lugar para você. Deus inverte o padrão da sabedoria. Muitas das vezes, irmãos, os mais sábios não são aqueles que parecem sábios. Os mais sábios não são os que parecem sábios aos olhos de Deus. Mas somos nós que cometemos a loucura de crer em Jesus. Mas como assim? O cara se formou, ele tem MBA, ele fala vários idiomas, ele crê em Jesus. Eu não entendo isso. É que eu sou louco. E Deus está chamando os loucos para a presença dEle. Os humildes, os simples. A sabedoria do mundo serve apenas para esta vida. Agora nós vamos entrar numa coisa bacana. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Já está acabando, daqui a pouco vai acabar, hein? Você está na internet ainda aí, ouvindo o pastor Nelson falar pela palavra de Deus? A paz do Senhor, Tereza, Renê, Deus abençoe vocês. 1 Coríntios 2, 14 a 16. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita a obra de Deus, porque ele não consegue discernir, porque ele não tem o Espírito de Deus. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo, o crente infantil e as dissensões. Presta atenção, você precisa ter a mente de Cristo. O que eu vivo falando? Pergunta sempre, o que Jesus faria nesse caso? Toda vez que tiver dúvida sobre alguma decisão, pergunte o que Jesus faria. Vamos lá agora, Tiago 3,17. Já estou acabando. Tiago 3,17. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Vou tomar uma água. Eu coloquei aqui alguns adjetivos, como diz a pastora. A pastora falou que eu gosto de falar adjetivo. Então eu coloquei aqui alguns adjetivos. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Diga, pura. A sabedoria de Deus é pura. Repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Eu coloquei os seguintes adjetivos: pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial e sincera. E aí eu escolhi 3 versículos para falar sobre abundância financeira na sabedoria, para falar no teu lar sabedoria e para falar dos filhos sábios. Amém, igreja? Então vamos lá, abundância financeira. Você precisa ter sabedoria para ganhar dinheiro. E Jesus ensina, e a palavra do Senhor ensina. Provérbios 19, 8. Provérbios 19, 8.
O que adquire entendimento ama sua própria alma. O que preserva a inteligência encontra o bem. O que adquire entendimento ama sua própria alma. O que preserva a inteligência encontra o bem. Isso significa o seguinte: o entendimento e a inteligência, eles são amigos da sabedoria. O que é o entendimento? É o conhecimento. Se você quer conseguir alguma coisa na tua vida, você precisa ter conhecimento e inteligência. O conhecimento e a inteligência vai fazer que você encontre, adquire coisas, adquire o bem. Vão ter 10, 20 pessoas tentando sentar na cadeira que você quer sentar. Você quer chegar na final, para que o recrutador escolha entre você e alguém. Você tem que saber, eu vou estar na final. Se ele vai escolher eu ou não é outro problema. Mas eu vou ter entendimento e eu vou ter inteligência, que é o conjunto para a sabedoria. Você tem que entender do assunto que você se propõe a fazer. E você tem que preservar a inteligência para conseguir o bem. O que é isso? Vai ter momento que você vai ter que ter o conhecimento e a inteligência para transmitir o conhecimento. Esse é o conjunto da sabedoria. Eu falo para os meninos que jogam futebol. Você joga futebol, não joga? Qual a tua posição? Zagueiro. Pega os vídeos dos zagueiros que você mais gosta. Assiste. Come o vídeo. Os melhores. Assiste o cara jogando. É atacante. Faça isso. O jogador que não é sábio fica o dia inteiro na concentração, assistindo um filminho, batendo papo, falando um monte de coisa, mas não nutre o conhecimento. Para que tem os grandes jogadores? Para que eles assistem, tem um vídeo, assiste o cara, porque tem os lances. E no jogo, durante a partida, ele vai ter a oportunidade de utilizar aquilo que ele aprendeu no vídeo. Por quê? O vídeo dele vai chegar no clube. A quantidade de atleta que tem para empregar é muito. E alguns detalhes pode cortar o jogador. Simples. Estou dando um exemplo do nosso trabalho lá, mas eu quero dizer assim, na tua vida, em todos os negócios, você tem lá a Thalita, o Marcos, que trabalha com a padaria, com certeza tem o padeiro X e o padeiro Y. Ele sabe quem é quem. Tem aquele que não tem jeito, faz tudo errado. Eu estou falando que, mas eu estou dando um exemplo de funcionário. Tem aquele que ele faz o trabalho com diligência. O que pediu, ele entregou. O que você pede, entregue. É a pessoa que adquire entendimento, ama a alma dele. E preserva a inteligência e no final ele tem um fruto. O dinheiro, ele é o fruto da tua sabedoria. O que você quer da tua vida? Tem um tempo, tudo tem um tempo. Se eu for lá trabalhar com a Carlinha, eu não vou conseguir pregar um botão. Porque não é meu negócio. Mas ela tem que saber. Quando a menina pega a máquina, senta na máquina, ela já sabe. Se ela é meia colher, se ela sabe me trabalhar. Porque ela é profissional. Entende isso que eu estou falando? Você tem que ter segurança no que você faz. Aí você tem entendimento, inteligência. Você encontra o bem. Por que muitas pessoas não conseguem nada na vida? Porque ou ela tem inteligência, ou ela tem conhecimento. O conhecimento sem inteligência não resolve nada. A inteligência sem o conhecimento também não resolve nada. Porque esse é um conjunto que dá sabedoria. E está entendendo isso? Está claro isso ou não? Busque isso. E você será muito abençoado. Muito abençoado. E no lar? Provérbios 24, 3.
Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Tem gente que casa, aí faz aquela festa maravilhosa. Faz a festa, dá 60 cheques para pagar a festa. Termina o casamento, ainda tem cheque para pagar. Por quê? Porque não consolidou o relacionamento. Não teve sabedoria. Com sabedoria se constrói uma casa. E com inteligência ela se consolida. Não adianta você apenas construir a casa. Você precisa consolidar o teu casamento. Não adianta fazer as coisas pela metade. A sabedoria, ela é muito importante, você ter a consolidação de tudo que você faz. Entende isso? Vocês que vão casar, entenda isso. A sabedoria, nesse caso, ela constrói a casa. Mas a inteligência consolida a casa. O que é a inteligência? A inteligência emocional. Imagina, você casou. Por que os casamentos acabam? Porque não tem inteligência emocional. Não passa de 6 meses. Antigamente era 7 anos, que era quando a gente casou. Passou do 7º ano, falei, agora vai aguentar até o fim. Agora não, agora sei lá quanto tempo, mas é bem menos. Por quê? Porque não consolida. Entende, gente? Tem que consolidar. Filhos, Provérbios 10:1. Provérbios 10, versículo 1. Glória a Deus. Provérbios 10. Está aí? Provérbios 10, 1. Vamos lá, vamos com calma, porque agora é a hora dos filhos, a Letícia está preocupada. Brincadeira. Esse é o 2. Ah, não está aparecendo um? Não está aparecendo um, interessante. Mas eu vou ler aqui. Obrigado, Letícia, te salvou nessa. O filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Ó, Letícia, você viu logo que você é sábia, né? Você e a Marcela também, né, Marcela? O filho sábio dá alegria ao seu pai, e o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Você já parou para pensar nesse versículo? Por que Deus fala isso? O filho sábio dá alegria ao seu pai, o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Por quê? Eu parei para pensar uma meia hora nesse versículo. E eu cheguei à seguinte conclusão, não sei se eu estou certo, tá? É uma visão que eu creio que foi o Espírito Santo que me deu. A mãe, ela é mais emocional. Normalmente. Então, o pai, ele é meio boca aberta. Estou falando, eu também sou pai, boca aberta. Então, o filho sabe dar alegria ao pai. Meu filhinho. E ele fica tão feliz, né? Boca aberta, passou no vestibular, faz tatuagem, sei lá, compra carro, leva para festa, né? É o pai, né? Paizão. Normalmente a alegria enche o coração do pai. A mãe também fica alegre. Mas a mãe é mais afetada quando o filho é tolo. Quando o filho é tolo, ele traz tristeza. E quem é mais afetado pela tristeza? A mãe. Porque ela é mais emotiva. Amém, igreja? Então, a Sarinha passou no vestibular. O Xandão solta fogos. Aquela maravilha. Tá, o Xandão fala, Sara, vamos comer lá, não sei onde você quer comer, Sara. Porque é assim o pai, né?
Mas a Sara não vai dar tristeza nenhuma, então eu não vou falar. Mas digamos assim, que a pessoa dá uma tristeza, um filho dá uma tristeza. A mãe vai ficar abalada. O pai também fica. Mas Deus, Ele tem algo diferenciado com a mãe. Porque a mãe é que traz a criança ao mundo. Está claro isso? Está entendendo? O filho sábio, ele alegra o pai e alegra a mãe. Mas o filho tolo, ele não tem sabedoria. E ele traz tristeza ao coração da mãe. Por que a Bíblia diz sobre o coração da mãe? Porque a criança, o filho, pode ter 50, 60, 70, 80 anos. Ele está conectado com a mãe. O cordão umbilical veio, é isso que Deus me deu. Se vocês não concordarem, o problema é de vocês. Entendeu? Sua internet. O cordão umbilical está na mãe, não está no pai. Por isso nós temos que dar glória a Deus por nossas mães. Agradecer a Deus. Por isso que a mãe, ela sente mais tristeza do que o pai. Isso, pode ter certeza disso que eu estou falando, irmãos. Pode ter certeza. Porque a criança nasce grudada com a mãe. E o pai fica lá olhando na janelinha. Ai, meu filho. E a mãe está lá sofrendo, chorando. Ai, meu Deus, do parto. Entende, gente? Isso é sabedoria também para o pai compreender. E respeitar a mãe. Porque a mãe, ela tem um sofrimento maior do que o pai. De forma geral. Tem algumas mães que eu prefiro não comentar, né? Mas eu digo de forma geral, as mães que estão conectadas com Deus, elas sofrem mais com a tristeza, quando um filho dá tristeza, do que o pai. Isso chama-se sabedoria. A pessoa que é mesmo sábia, desenvolverá essas características que eu falei. Embora você tenha que entender que uma atitude moral nem sempre traga benefícios terrenos. O que é isso? A pessoa fala assim, ai pastor, eu mantenho a minha presença com Deus, mas eu não estou recebendo nada na terra. Talvez as pessoas desvalorizam você por você ser sincero, sincera. Mas você tem que entender que a aprovação na tua vida vem de Deus. Você tem que saber que tudo que você faz é para Deus. Não é para agradar homens. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus.